Graça e paz, irmãos, aqui é o professor Ney. Hoje eu dou sequência àquela série de vídeos onde eu falo sobre o Evangelho de Mateus. A abordagem de hoje será no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21 ao 23. Eu vou fazer a leitura e em seguida eu vou fazer uma exposição do que essa passagem quer dizer. A leitura tem por título o seguinte, quem entra no reino dos céus. Versículo 21, Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 21 diz: Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Esse texto, proferido pelo próprio Senhor Jesus e registrado no Evangelho de Mateus, é um dos textos, eu diria que mais, como é que eu posso dizer, a melhor palavra para expressar isso, um dos textos mais, vamos assim dizer, preocupantes. Talvez a palavra não seja essa, mas tem mais ou menos esse sentido. Eu digo preocupante pelo seguinte: todos aqueles que se dizem cristãos e que desejam alcançar a salvação deveriam, vez ou outra, atentar para essa passagem e se autoanalisar. Temos uma tendência a fazer a avaliação e análise da forma como o outro serve ao Senhor. Mas a Bíblia, ela nos diz que tão, ou talvez até mais importante do que a avaliação quanto à conduta de outras pessoas em professar a sua fé, tão importante, ou talvez até mais importante, é a avaliação que devemos fazer de nós mesmos. Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, portanto avalie o homem a si mesmo. E essa passagem, ela nos chama a uma reflexão, essa passagem ela nos chama a uma avaliação profunda quanto à nossa caminhada, porque aqui o Senhor está dizendo, esse é um texto, né, de escatológico, é um texto escatológico, onde o Senhor está apontando para o dia do juízo. E essas pessoas aqui não eram pessoas, vamos assim dizer, do mundo, de fora do contexto cristão. Não, o Senhor aqui ele está falando de pessoas que em vida estavam dentro da igreja, de pessoas que em vida eram reconhecidas pelos seus contemporâneos como homens e mulheres de Deus, mas que por algum motivo, no dia do juízo, eles serão reprovados. Por isso eu digo que essa é uma das passagens mais significativas do Novo Testamento e que deve chamar todos nós a uma reflexão profunda quanto à nossa conduta em relação à nossa vida de fé. Vou fazer aqui algumas observações, vou citar alguns autores. Como eu sempre digo, eu não trago nada aqui de minha própria cabeça. Tudo que eu trago aqui nessa série que eu tenho feito de estudos tem por base outros autores, autores renomados, como Robert Charles Sproul, o próprio pastor John MacArthur, que nos deixou essa semana, é um dos que mais me influenciou em termos de literatura, e outros expositores bíblicos, até brasileiros como Hernandes Dias Lopes, que é um pastor que eu particularmente gosto muito dos livros dele. Então nada do que eu digo aqui é dito de minha própria cabeça, ela é fruto de uma pesquisa, de uma análise, para passar para você que está assistindo, né, um pouco daquilo que eu aprendo no meu estudo. Então vamos lá. Uma frase a qual me chamou a atenção diz: a prova do verdadeiro servo é aquele que faz a vontade do Pai. Observe que o Senhor Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. O Senhor deixa claro que o requisito para a salvação, um dos requisitos fundamentais para a salvação é a obediência a Deus. E tal obediência, ela se dá a partir do conhecimento das Escrituras
e da prática desse. Uma coisa que não entra na minha cabeça durante esse período que eu lecionei é como muitas pessoas que se dizem cristãs não procuram aprender as escrituras, porque nós dependemos não só dessa prática religiosa que algumas pessoas fazem de ir para a igreja num dia de domingo ou em qualquer outro dia da semana e dar dízimo, não. Tudo isso ela tem o seu valor, ela tem a sua importância sim, mas mais importante do que isso é a sua conduta como cristão diária, a sua conduta diária como cristão e a obediência à palavra de Deus. E para você obedecer a Deus, você precisa conhecer a palavra dele. O Senhor Jesus está dizendo nesse texto: só serão salvos aqueles que foram lavados e remidos e, conforme o texto diz, aqueles que são obedientes. Então, o primeiro princípio da obediência, o primeiro princípio é conhecer a palavra de Deus e ser obediente a ela. E não somente obediente à palavra, à medida com que você caminha com Deus, Deus ele vai pessoalmente se revelando para você de diversas formas e vai manifestando para você aquilo que ele quer que você faça. Certo? É uma vocação, um chamado, são mandamentos particulares, onde você, o Espírito Santo, vai fazendo você entender qual é a sua vocação. E no exercício dessa vocação você se torna obediente. Da mesma forma, quando você não observa, né, esses mandamentos que o Espírito Santo, que Deus, através do seu Espírito, vai colocando em você, você se torna um desobediente. Então aqui veja o seguinte: voltando à análise do texto, o texto diz o seguinte: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Ora, eles estão dizendo aqui, essas pessoas, elas em vida, né, elas eram conhecidas como cristãs, em vida elas estavam na igreja, em vida talvez elas tivessem ministérios, elas fossem conhecidas, e não fica claro no texto se elas praticavam de fato ou não. Mas muitos estudiosos dos que eu consultei, eles faziam observação, não fica claro se de fato eles fizeram isso que eles alegavam, mas uma coisa devemos observar. E quais são as coisas que devemos observar em relação a essas práticas que eles alegavam ter feito? Eles diziam que tinham expulsado o demônio, eles diziam que tinham profetizado, eles diziam aqui que tinham feito muitos milagres, né, em nome de Cristo. Entretanto, há 3 observações que precisam ser feitas. A primeira delas é a seguinte: nem tudo que você vê como um milagre é de fato um milagre, né? Eu citei aqui, por exemplo, o pastor John MacArthur, que nos deixou essa semana, e há um livro do pastor John MacArthur, eu já li diversos livros dele, há um livro do pastor John MacArthur chamado Fogo Estranho. Eu recomendo que você leia. No livro Fogo Estranho, o pastor John MacArthur, ele fala do crescente caso de falsos milagres que surgiram ali com os televangelistas norte-americanos lá para os anos 70, anos 80, pessoas que forjavam milagres, curas, manifestações, né? Mas tudo não passava de uma farsa, com o intuito de quê? De tirar vantagem, de alcançar popularidade e por meio disso obter algum tipo de vantagem, quase sempre vantagem financeira, poder e dinheiro. É basicamente isso que os falsos mestres procuram: dinheiro e poder. Então nem tudo aquilo que você vê, às vezes na televisão, numa live, num vídeo desses, né, que a gente assiste na internet, que você identifica como um milagre, é de fato um milagre não, tá? Tem muita gente que eu não sei por qual motivo criam testemunhos onde não tem, forçam curas onde não houve. Essas pessoas que fazem esse tipo de coisa para obter, sabe-se lá o quê? Uma vantagem financeira, popularidade, não sei, cada uma delas tem um motivo. Mas o fato é que esses motivos não são leais e verdadeiros. Essas pessoas que fazem isso, se elas não se arrependerem, certamente elas estão inseridas aqui dentro desse contexto.
dentre aqueles que disseram ter feito, mas na verdade não fizeram nada. Essa é a primeira observação que se deve fazer em relação a essa questão. Eles alegavam, em teu nome nós fizemos isso ou aquilo. Entenda que nem tudo que você vê, como diz um ditado, nem tudo que reluz é ouro. Então nem tudo que você vê que se apresenta como um testemunho ou um milagre, de fato é um milagre. Eu me recordo de um episódio que houve, por volta de 2009 mais ou menos, né? Explodiu na época, testemunho, um cristão de um menino, né, lá um menino norte-americano, ele dizia, né, que tinha sofrido acho que um acidente, se não me falha a memória, ficou um período em coma e quando ele voltou, ele contou uma história mirabolante, dizendo que ele tinha estado no céu, que tinha visto Jesus, que tinha visto anjos e um monte de coisa. E aquilo na época viralizou, né, virou livro, né, virou aquele testemunho, rodou o mundo. E algum tempo depois, a farsa, né, caiu, a máscara caiu, a farsa veio à tona. O garoto alegou que tudo aquilo que ele tinha dito, que tinha visto durante o seu período que ele estava enfermo, nada mais era do que uma tentativa de chamar a atenção. Ou seja, ele inventou tudo aquilo. E as pessoas caíram, as pessoas acreditaram. Lançou-se livro na época e vendeu muito, tá? Vendeu muito. Eu acredito que muitas pessoas que compraram aquele livro na época, ainda hoje, se elas não tiveram essa informação, ainda hoje elas devem estar acreditando nessa história. Eu acho que estavam até produzindo um filme na época a respeito dessa história. Eu não vou citar aqui o nome do livro, que eu não quero levar processo, enfim, eu não posso correr esse risco, mas dê uma pesquisada que você vai ver. Então, muitos testemunhos hoje são fabricados. Outra questão também que precisa atentar é a seguinte: nem todos os sinais e prodígios que você vê de cura ou outras manifestações espirituais são de origem divina. Então essas pessoas que aqui estão dizendo, em teu nome fizemos isso ou aquilo, entenda que algumas dessas manifestações que nós presenciamos hoje, é preciso, por isso que a Bíblia fala do discernimento, né, da busca, da capacidade de ter um discernimento, porque nem tudo aquilo que você vê é de origem divina. Não te esqueças que na própria Bíblia diz que alguns homens, por meios de feitiçaria, também fizeram sinais miraculosos. Também fizeram coisas sobrenaturais acontecer. Então, algumas desses sinais que vemos por aí afora, em algumas igrejas, em alguns ministérios, em algumas pessoas que dizem que se apresentam como homens e mulheres de Deus e que estão fazendo coisas extraordinárias e sobrenaturais, algumas dessas pessoas elas estão apresentando sinais e prodígios que não têm procedência divina, mas demoníaca. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que nos últimos dias surgiriam falsos profetas, falsos mestres, fariam sinais. Então, isso seria uma das características que marca os últimos dias, e nós estamos nos últimos dias. Então, entenda que alguns dos sinais que você verá aí nas igrejas, ou na internet, ou seja, onde for, você precisa ter o total discernimento se aquilo ali vem de Deus ou não. E uma terceira coisa que temos que observar em relação a esse texto é o seguinte: essas pessoas que alegavam ter feito coisas em nome de Cristo, né, os chamados cristãos nominais, a diferença do cristão nominal é que ele diz seguir a Cristo, né? Ele alega seguir, mas ele não segue, ele não pratica. São cristãos nominais. O cristão de fato é aquele que pratica. Entretanto, o que mais vemos nos dias de hoje são cristãos nominais, são pessoas que se denominam cristãs, mas elas na verdade não são. Uma vez eu ouvi um pastor usar uma expressão: existe convencido e convertido. Convencido, ele se convenceu da verdade do evangelho. Ele se convenceu da existência de um céu e de um inferno, de a necessidade de um salvador. Entretanto, esse convencimento não é suficiente para levar ele a adotar um estilo de vida cristã. E o convertido não. O convertido, ele apresenta frutos de uma conversão. Então, o que mais temos hoje nessas igrejas aí fora são cristãos nominais.
São pessoas que estão lá, marcam um ponto direitinho, seja num domingo à noite, seja numa quarta-feira à noite, ou qualquer outro dia, em qualquer outra hora, eles estão lá. Vai lá, bate o ponto, dá lá a sua oferta, canta a musiquinha, mas quando sai dali, nada mudou. Nada mudou. São cristãos nominais. Se não houver um novo nascimento, não herdará a salvação. Isso é Jesus quem diz. No diálogo de Jesus com Nicodemos, Evangelho de João, capítulo 13, ele diz que precisa nascer de novo. Se não nascer de novo, um nascimento espiritual, uma conversão, não vai entrar no céu. Pode ter 10, 15, 20, 30, 50 anos de igreja, se não nascer de novo, não será salvo. E esses estão aqui, dentro dessa passagem. Como aqueles que dizem, que dirão, Senhor, em teu nome fizemos isso ou aquilo. Mas o Senhor lhes dirá o seguinte, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Então o terceiro grupo de pessoas, certo? São aqueles nominais. Pode ser sim que em um determinado momento eles operem uma oração e alguém seja curado. Pode ser que em um determinado momento eles sejam usados. Mas a Bíblia nos ensina de uma forma muito clara que ser usado por Deus não significa ser aprovado. Ser usado é uma coisa. Deus usou até a mula de Balaão. Mas ser aprovado por Deus é outra. E só entrará no céu quem tem a aprovação divina. Usar, Deus usa até um incrédulo. Ele usa quem ele quiser. Então essas pessoas que se apresentarão no dia do juízo para o Senhor e dirão, Senhor, em teu nome fizemos isso ou aquilo, são aqueles nominais que não geram um arrependimento, uma mudança, uma transformação, que podem até praticar algo, uma boa obra, uma boa ação, mas aquilo que eles alegam, aquilo que eles professam não é condizente com aquilo que eles vivem na sua prática cristã diária, entende? Eu vou ler aqui a definição que William Hendricks, é um teólogo, um expositor de todo o Novo Testamento. William Hendricks, ele fez uma exposição que eu achei bastante lúcida e eu vou ler aqui e você acompanhe. A exposição que William Hendrickson fez foi a seguinte, ó. As pessoas a quais Jesus condena são qualificadas de falsas em razão de, em seu caso, a vida e os lábios não estarem em harmonia. Sua exclamação, Senhor, Senhor, não passa de um embuste. Por meio dessa mesma expressão, mesmo agora, neste dia de grande assembleia judicial, eles se apresentam como servos leais de Cristo. Entretanto, a sua vida terrestre, por meio de suas ações, estiveram proclamando seu próprio senhorio sobre si mesmos. Porém, nesse dia de juízo final, eles descobrem que qualquer que tenha sido o êxito alcançado anteriormente ao ludibriar os outros, e talvez até mesmo a eles próprios, enquanto estavam sobre a terra, não podem enganar o juiz. Ficam excluídos na fase final do reino. A lição é óbvia, que cada um examine a si mesmo. Judas Iscariotes não estava entre os que foram comissionados para curar enfermos e expulsar demônios? A razão por que os homens descritos aqui são condenados não é que sua pregação tenha sido errônea, ou seus milagres espúrios, ou ambas as coisas, mas porque não praticavam o que pregavam. Eu achei perfeita a colocação dele, principalmente tomar Judas como exemplo. Porque, veja bem, Judas fazia parte dos 12 discípulos, os 12 escolhidos pelo Senhor. Ele saiu, ele foi proclamado pelo Senhor para evangelizar. Talvez ele tenha até curado pessoas. Ele foi para pregar o evangelho verdadeiro, comissionado pelo próprio Senhor Jesus Cristo para fazer assim. Ele estava entre os 12. Entretanto, ele, dentro de si, ele, apesar de todas aquelas coisas que ele testemunhou,
da proximidade física com o mestre, mas era somente uma proximidade física, não era uma proximidade espiritual, não havia uma conversão, não havia um arrependimento, não havia um desejo de ser diferente. Ele enxergou ali a possibilidade de um ganho material. E você acha que nos dias de hoje é diferente? Meu amigo, meu irmão, minha irmã, o que mais tem nas igrejas de hoje é gente vendo o evangelho como uma possibilidade de ganho material, reproduzindo a postura de Judas, não vendo um Cristo, um Salvador, não vendo em Cristo a possibilidade de uma nova vida, de uma nova etapa de sua história, mas vendo Jesus como cifra. E esses, eu te alego, se não mudarem a sua postura, esses estarão no meio desses aqui, que ouvirão essa palavra do Senhor. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E para finalizar, o termo iniquidade é sinônimo de pecado. É uma das formas que a Bíblia tem de expressar a palavra pecado, uma delas é iniquidade. Então, que essa mensagem ela sirva de esclarecimento e também de reflexão para cada um de nós. Eu mesmo, essa semana, eu passei me autoavaliando, me autoanalisando muito, para que nós também não venhamos a ser um dos que lá na frente escutaremos essa triste sentença do Senhor. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que o Espírito Santo abençoe todos que estiverem acompanhando esse estudo, em nome de Jesus.